E glória a Deus, estamos juntos mais uma vez para abrir o livro, né? Abrir a palavra de Deus. E junto com todos, né? Todos que estão conosco aí, tanto no Instagram. Deixa eu só dar uma acertada aqui no celular com o Instagram. Aí, isso agora ficou melhor. Pronto. Muito bem. Todos sejam bem-vindos, né? Deixa eu ver quem chegou aí. Lourdinha já chegou. Já temos a Fabricinha. E, sim, a Luz Peroto lá, ó. Porto Ferreira já está aí ligado com a gente. E essa é uma live muito, muito pessoal, né? A gente abre o coração, a gente comenta muitas coisas aqui da nossa própria vida, da nossa própria experiência, e isso tem sido muito edificante para mim, tá? E eu tenho certeza que tem sido também bênção na vida dos irmãos. A gente tem compartilhado coisas daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente experimenta, não somente coisas boas, não somente bênçãos extraordinárias, felizes, de prosperidade, mas também compartilhamos momentos difíceis e, por que não dizer, momentos bem complicados, né? Onde a gente precisou de todo jeito confiar unicamente no Senhor, né? E a igreja está voltando, né, gente? Eu não sei quem já esteve nesse último domingo, né? Nós tivemos um culto presencial às 9 da manhã e às 5 horas da tarde. Então a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso à noite, no final, mas nós teremos agora nesse próximo domingo às 9 da manhã e à noite, às 19 horas, tá bom? Vamos voltar aos nossos horários normais, porém sem a escola dominical de manhã. Vai ser culto de manhã e culto à noite, às 9 da manhã e às 19 horas. Por enquanto, nesse domingo, acima de 60 anos não poderão participar. A partir do dia 6 de setembro, aí sim, aí nós vamos começar a receber os 60 a mais, né? Aqueles que têm mais de 60 anos. Então, por enquanto, nesse domingo, dia 30, 9 da manhã e 7 da noite, esses dois horários é importante para quem vai ao culto nesse domingo. Retirar sua senha, é importante pegar senha, tá? Ligue para nós, veja como você faz para ir lá retirar, é das 8 ao meio-dia, lá na igreja, o Eduardo Padovani 39, toca o interfone, vai de máscara, os irmãos missionários estão lá, vão atender você também de máscara, álcool gel, vão dar a senha para você, pode pegar a senha para outras pessoas, desde que você dê o nome dessas pessoas, nós vamos anotar tudo direitinho, tá bom? Teremos agora 70 lugares às 9 horas e mais 70 às 7 horas da noite. Então, pode convidar as pessoas, né? Está aberto, agora não é só para os membros, não é Santa Ceia, é culto mesmo, um louvor, com adoração, com a palavra de Deus, com intercessão, né? E com esse calor que a gente só sente mesmo quando está na casa do Senhor, tá bom? E eu quero mais de Cristo, e eu acho que você também quer. Por isso nós estamos aqui. Eu, a Glaucia já está com o celular dela ali para me ajudar, a gente vai estar juntos louvando ao Senhor. Eu quero mais de Cristo, e eu acredito que você também quer mais de Cristo. E é um cântico bem gostoso que fala disso. Eu quero ter mais de ti, Cristo. Eu quero ter mais de ti. Desejo ser um instrumento teu. Eu quero ter mais de ti.
fechados. Eu quero ter mais de ti, Cristo. Eu quero ter mais de ti. Desejo ser um instrumento teu. Eu quero ter mais de ti. Eu quero ter mais de ti, Cristo. Eu quero ter mais de ti. Desejo ter um instrumento teu. Eu quero ter mais de ti. Desejo ser um instrumento teu. Eu quero ter mais de ti. Eu quero ter mais de ti. Eu quero ter mais de ti. Senhor, por isso nós estamos aqui agora com o nosso equipamento ligado, assistindo essa live. Nós queremos mais de Cristo. Eu quero ter mais de Cristo para dar para minha esposa, para os meus filhos. Eu quero ter mais de Cristo para dar nas programações da igreja. Eu quero ter mais de Cristo para dar para minha mãe, para o meu sogro, minha sogra, irmãos, cunhados, sobrinhos. Eu quero ter mais de Cristo, Senhor, para distribuir para esse mundo tão carente, tão necessitado, tão frio e tão vazio de amor e de significado. Que nós possamos, Deus, ter essa aspiração cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ter mais de Cristo. Glória a Deus. Bom, como eu estava dizendo, a igreja está voltando aos cultos presenciais e eu quero fazer uma pergunta, né? Nessa pandemia, tivemos que aprender a ser cristãos sem o auxílio da igreja. Vocês estão me entendendo? Nós não pudemos nos reunir como igreja. O celular, né, as lives, a comunicação via internet não é a mesma coisa, não substitui, tá? Não substitui, mesmo que a gente fica contente, espere chegar a hora, né? Eu faço lá minha divulgação, me preparo, vou orar. Às vezes na madrugada anterior eu oro durante a madrugada, sento, peço para Deus uma palavra. Por mais que isso seja bacana, nada substitui um culto presencial e a gente está assim bastante ansioso. Essa semana os missionários disseram que o telefone não parou de ligar, segunda, terça, hoje o pessoal ligando. Como que vai ser? Tem que pegar senha, que horas vai ser? Eu posso ir? Eu posso levar alguém? E a gente fica feliz porque isso é um sinal de que a gente está sentindo falta, né? Há uma falta. E nós tivemos, nesse tempo, que aprender a ser cristão sem o auxílio dos cultos. Porque a gente, né, não sei, eu acredito que eu sou como você é como eu, a gente termina o culto de domingo, a gente sai fortalecido, abençoado, e dependendo do culto, a gente sai extasiado, a gente sai assim, flutuando. E aquela graça, aquela presença, aquela adoração comunitária, supre um pouco da nossa espiritualidade para ao longo da semana a gente poder encarar os desafios da vida. Mas o que acontece? Nessa pandemia, a gente se viu obrigado a não se reunir. E aí, cada um teve que descobrir uma forma de ser cristão, né, de praticar o cristianismo sem o incentivo, sem o apoio, sem a participação dos irmãos, sem aquela comunhão. Tá? Precisamos manter a nossa fé e o comportamento cristão sem a convivência com demais irmãos. Você achou difícil isso? Tem sido difícil para você ser um cristão longe dos cultos dominicais, longe do teu grupo familiar?
que você tem para me dizer sobre isso? Você acha difícil ser um cristão sem o auxílio da igreja? Pode colocar aí sim ou não. Hoje eu estava conversando lá na igreja com o pessoal e a gente discerne, né, que nesse tempo de pandemia, os cristãos, de modo geral, os crentes, né, que frequentam a igreja, podem ser classificados em 3 grupos. Grupo 1, aquele que não fez a menor diferença, ele já tinha uma vida com Deus e agora, com o afastamento social, não podendo ir aos cultos, ele mantém a vida com Deus que ele sempre teve, nenhuma novidade. Tem o segundo grupo, que se sentiu sem chão. E como teme a Deus e ama o Senhor, se apegou ainda mais, orou mais, leu a Bíblia mais e acabou desabrochando e crescendo. E tem um terceiro grupo, que por motivos muito particulares, muito pessoais, ao invés de crescer ou de manter, acabou se enfraquecendo. Eu não sei se nós temos representantes de um desses 3 grupos nos assistindo agora, mas é algo assim para a gente pensar. Você acha difícil ser um cristão nesse tempo de pandemia? Bom, ser cristão sempre foi difícil, com pandemia ou sem, né? Com gente doente ou não, com problemas ou não, ser um cristão sempre foi complicado. Como surgiu esse nome de cristão? Você já parou para pensar? Por que cristão? Né? O seguidor de Buda não chama budizão, ele chama budista. E por que nós não somos alguma coisa assim? Né? Por que cristão? De onde vem isso? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, eu vou repetir, Atos 11, 26. A Bíblia diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Agora, detalhe, esse termo cristão é aportuguesado, tá? Que na Bíblia, no grego, é cristianos. E cristianos é uma palavra estranha ao idioma grego, é uma palavra romana. Então, acredita-se que foram os romanos, né, que atribuíram essa palavra, ou pelo menos surgiu em meio a pessoas de fala romana, esse termo cristianos. E você sabe que esse termo cristianos, ele é um tipo de um apelido, ele é uma espécie de uma zoação, né? Então, eles quiseram, assim, zoar com os seguidores de Cristo, porque até então eles eram chamados de irmãos, discípulos, o grupo do caminho, né? Aqueles que seguiam a verdade, aqueles que seguiam o ressuscitado. Mas o que aconteceu? Foram observados, e como Cristo tinha toda ele suscitava inimizade entre judeus que não o aceitaram como Messias e entre os pagãos que acreditaram em muitos deuses, esse Cristo, para o mundo pagão e o mundo judeu, era alguém que se achava mais importante que os outros. E o termo cristianos foi dado assim no sentido de zoação. Eu vou dar mais 2 versículos que confirmam isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 28, eu vou repetir, Atos 26, 28, tá? Sugere que cristianos foi um termo do sentido pejorativo, e 1 Pedro, capítulo 4, 16, eu vou repetir, 1 Pedro 4, 16, dá a entender que cristão foi uma espécie de zoação, significa homens de Cristo, é mais ou menos isso. Então ele foi usado por pessoas fora da igreja, ele foi empregado por gente fora da igreja, tá? Especialmente os inimigos da fé. E só no século II ele foi aceito pela comunidade. Aí ele foi aceito assim no sentido mais como se fosse um título de honra, né? Eu sou cristão, mas demorou 2 séculos para esse nome ser assimilado pelos seguidores de Cristo, pela igreja. Isso me faz lembrar também de um grande servo de Deus, que eu não canso de falar, John Wesley.
John Wesley e a Igreja Metodista surgiram na Inglaterra no século XVIII. Dessa mesma forma, o termo metodista foi um termo pejorativo atribuído aos frequentadores do Clube Santo, que os irmãos Wesley frequentavam. Então, eles tinham hora para orar, hora para jejuar, dia para orar, dia para estudar a Bíblia. Então, eles empregavam uma disciplina rígida, bem metódica. Então, a título de zoação, num sentido pejorativo, os metodistas aí, os metodistas aí. E eles acabaram incorporando esse termo, que acabou se tornando o nome de uma igreja que hoje congrega mais de 70 milhões de adeptos em todo o mundo. É um dos maiores movimentos de avivamento que o mundo já conheceu nesses últimos anos. Então, é muito legal a gente entender isso. Tanto cristão como o termo metodista surgiram, né? Então, nunca foi fácil ser crente, né? O cristão já surge sobre esse estigma, né? Sobre essa questão de ser discriminado, de ser zoado, de ser colocado de lado. É a nossa sina. Enquanto nós estivermos no mundo, Jesus falou: o mundo vos odeia porque odeia a mim, né? Se o mundo vos amasse, eu iria estranhar, porque na verdade o mundo odeia Cristo e odeia também o cristão. A Bíblia fala que é difícil ser cristão. É difícil ser cristão? A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Veja, a Bíblia não diz assim, é difícil ser cristão, mas a Bíblia dá uma sugestão, a Bíblia dá algumas dicas, e eu gostaria de citar vários versículos hoje, eu tenho vários aqui para citar. Vamos começar com Lucas capítulo 6, verso 40. Eu vou repetir, Lucas 6, 40. Veja só, o padrão do cristianismo é Cristo. Então, só aí a gente já percebe que ser cristão não é fácil. O padrão é alto. Olha só o que diz Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Então, aqui a Bíblia sugere que um discípulo de Jesus, bem orientado, pode chegar a ser igual ao seu mestre. O padrão é alto, meus irmãos. O padrão é bem alto. Jesus é considerado o varão perfeito. E você sabe que quanto mais alto o nosso padrão, mais isso nos eleva. Se Jesus fosse um padrão baixo, a gente ficaria mais para baixo ainda. Então o padrão é alto. Então por que o padrão é alto? Porque Deus está formando através de Jesus uma nova raça, que ele vai arrebatar agora no final dos tempos e vai retornar no início do milênio para, com esse grupo chamado Igreja, a noiva do Cordeiro, reinar durante 1000 anos sobre a face da terra. Lembra do que aquela história que Jesus contou, a parábola das 10 virgens? 5 prudentes, 5 tolas. Isso foi uma coisa grave. 5 entraram para as bodas do Cordeiro e 5 não. Então, o padrão é alto. Se você ama padrões altos, se você é alguém que se sente desafiado, eu me sinto desafiado, né? Jesus, a Bíblia diz que nunca houve uma mentira na boca dele. Como eu almejo, uma coisa que eu admiro em Deus é a sua perfeição. E como eu gostaria de ser perfeito, eu não sou. Paulo dizia o seguinte: eu prossigo para o alvo. Eu prossigo, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo. Então, ser cristão é ter um alto padrão e perseguir esse padrão, tá? Então vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 13, eu vou repetir, Efésios 4, 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o nosso alvo é Cristo, né? Tem até uma música eu não me lembro agora se é do Kleber Lucas, que fala: meu alvo é Cristo. O que significa isso? Que eu anseio me parecer cada vez mais com Ele. Então, ser cristão não é uma coisa fácil, né? Haja visto que o padrão comportamental do cristão
mais um versículo aí, segura essa. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Vou repetir. Gálatas 5, 22 e 23. O padrão comportamental do cristão, ele está previsto ali em Gálatas 5, 22 e 23. Qual é, pastor, esse padrão comportamental? É o fruto do Espírito, o resultado da presença do Espírito Santo no cristão. Lembra que quando Jesus foi batizado, veio sobre ele o Espírito Santo como uma pomba e ele foi preparado para o ministério depois dessa unção do Espírito Santo, né? E esse Espírito Santo muda o nosso padrão comportamental. Está escrito lá, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pastor Sérgio, o que é isso? Eu estou muito longe desse padrão comportamental. Para mim em vez de amor, suspeita, em vez de alegria, tristeza, em vez de paz, agitação, em vez de paciência, pavio curto, em vez de amabilidade, grosseria, em vez de bondade, atrito, em vez de fidelidade, sei lá o que, em vez de mansidão, agressividade, revide, ao invés de domínio próprio, descontrole, destempero. Mas seguir a Cristo é colocar um padrão alto a ser perseguido por meio da oração, do jejum, da leitura da Bíblia, do ato de congregar, colocar pessoas que são de carne e osso, que convivem com você, como um padrão. Eu sempre tive algumas pessoas que eu admiro, né? Falo, puxa vida, como seria bom. Só mexer aqui no celular que aconteceu alguma coisa com ele aqui, ó. Peraí. Ah, voltou. E acontece isso. Eu quero, preciso, mas esbarro nessa minha intemperança. O padrão é alto. Ser cristão é buscar um padrão alto. Então, a Bíblia diz que é difícil ser cristão? Não. A Bíblia não fala que é difícil. A Bíblia fala que é impossível ser um cristão. O cristianismo é impossível de ser vivido com esforços próprios. Tem muita gente querendo ser crente. Isso é uma coisa que não... Primeiro porque o cristianismo começa com uma experiência chamada novo nascimento. Isso é um milagre. Tá? Ninguém consegue viver o cristianismo primeiro, se não tiver uma experiência que a Bíblia chama de o novo nascimento. Nicodemos olhou para Jesus, viu que Jesus era diferente, procurou ele à noitinha, mestre, tal, falou. Jesus falou, olha, se você não nascer de novo, não tem jeito. Então, o padrão do cristão é muito alto, porque ele começa nascendo de Deus, tornando-se filho de Deus por meio de um milagre de ação sobrenatural na vida dele. Mesmo assim, mesmo nascido de novo, ele continua imperfeito. E ele tem o quê? A presença do Espírito Santo na vida dele. E ele, através da presença do Espírito Santo, meditando na palavra, orando, comungando com os irmãos, procurando corrigir a sua vida a cada dia, o que ele vai fazer? Ele vai crescer à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tá bom. Que bom saber que é impossível ser um cristão perfeito. É impossível, tá? Eu não sei se isso anima você, mas é impossível a gente ser um cristão como a Bíblia define. Agora, o apóstolo Paulo dá uma dica. Com muita simplicidade, o apóstolo Paulo ensina como nós podemos ser cristãos verdadeiros e vivermos essa realidade do Evangelho. Olha o que ele fala aqui. Gálatas 2, 19 e 20. Eu vou repetir. Gálatas 2, 19 e 20. Aqui ele deixa claro que ser um cristão verdadeiro no mundo em que ele vivia e no mundo que nós vivemos é impossível para um ser humano. O padrão é tão alto, tão elevado, que por mais que a gente tente melhorar,
Tem até uma música que eu ouvi esses dias, eu falei, não acredito que alguém gravou essa música. No refrão da música assim, ajuda-me a melhorar, me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Vai ficar pedindo o resto da vida, porque Deus não ajuda ninguém a melhorar. A realidade do cristianismo não é pela melhora. Veja o que Paulo fala, Gálatas 2, 19 e 20. Eu vou estar fechando essa live com essa mensagem aqui. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. De modo simples, mas muito simples. O apóstolo Paulo deixa claro para nós que ser cristão verdadeiro é impossível à nossa carne. Nós não temos personalidade para isso, nós não temos caráter para isso, nós não temos vergonha na cara suficiente para isso, nós não temos energia para autotransformação, nós não temos a capacidade de nos moldar a nós mesmos. Então, o que o Paulo está querendo dizer com esse estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? 4 coisas ele está dizendo aqui. Primeiro, vamos ouvir Paulo falando. Ele está falando aqui o seguinte, gente, eu assumi a crucificação de Cristo como se fosse a minha. Eu assumi o crucifixo como se eu estivesse lá. A cruz de Jesus não é apenas um espetáculo que eu observo. Eu assumi que eu preciso carregar dia a dia minha cruz. O meu ego precisa todos os dias morrer com Cristo. Paulo está dizendo isso. Eu assumi o meu lugar na cruz com Cristo. Não é só Ele que está lá, eu também estou. Eu me inseri lá, eu me coloquei lá, eu me vejo lá. Todas as vezes que eu oro, eu me sinto lá. E eu vivo como se eu estivesse lá, junto com Ele, nele, crucificado. As humilhações não estão mais me atingindo, as pessoas me xingam, me humilham, me desprezam, zombam de mim, fazem chacota, criam embaraço, caluniam, mas eu assumi a crucificação de Cristo como se fosse a minha. Outra coisa que ele está dizendo aqui, a impressão que eu tenho, Paulo falando, é que não vivo pelas minhas forças, mas pelas forças que Cristo me dá. A sensação que eu tenho é que Ele me carrega. A sensação que eu tenho é que eu já não preciso empregar as minhas próprias forças, eu não preciso tirar satisfação com ninguém, eu não preciso arregaçar as minhas mangas e partir para cima. Eu sinto que são as forças de Cristo que estão me carregando. Quantas vezes eu me vejo perto para acabar, perto para sucumbir, eu não vou aguentar mais. Quando eu estou chegando nesse limite, eu sinto que a força de Cristo me levanta e me leva para frente. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo isso é o testemunho dele. Eu assumi a cruz de Cristo como se fosse minha. E eu tenho uma nítida impressão que eu não vivo mais com as minhas forças. Eu vivo com as forças que Cristo me dá. Terceiro, olha o Paulo falando, para me manter assim, eu preciso exercer minha fé diariamente. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. O que é viver pela fé? Eu acredito que eu fui crucificado com Cristo. Eu acredito que as forças que eu estou tendo agora não vêm de mim, vêm dele. Antes, eu vivia na força da minha personalidade, eu perseguia os cristãos, eu falava, gente, vamos lá, esse pessoal não pode continuar, esse negócio de igreja, de reunião, de crente, de oração, de Messias, de Cristo, vamos acabar com isso aí. E ele ia para cima. Mas agora, como cristão, ele sabe que não é assim. Ele vive pela fé, dia a dia, acorda de manhã. Eu já falei isso aqui na igreja, mas vou falar de novo. Quando eu era moleque, né, ali, adolescente, eu levantava para ir trabalhar ou para ir para a escola, minha mãe falava assim, repete comigo 7 vezes,
Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. E eu tinha que repetir isso. Todos os dias, sob todos os pontos de vista. Mais uma. Só foi 5, falta 2. Eu repetia e saía. Isso a minha mãe aprendeu, né? Na época a gente não era cristão, ela aprendeu isso com o zodíaco, com as coisas lá ligadas ao signo do zodíaco. Pois bem, isso não mudou minha vida, só gerou mais desespero, mais tristeza e mais dor. Mas hoje, quando eu levanto de manhã, aquele mesmo princípio está valendo. Eu olho para a minha agendinha, ela não está aqui, mas eu tenho uma agendinha. Eu olho para a agendinha, eu vejo tudo que eu tenho que fazer, tanto para casa, quanto para filho, quanto para esposa, quanto para a igreja, quanto para alguma coisa, com o carro, com a casa. Eu vejo aquele monte de coisa e falo, Senhor, na tua força, só na tua força, eu saio daquela porta para fora. Ainda mais agora, sabendo que a gente tem aí o contágio, um vírus está na rua, sei lá onde é que está. Você vai no mercado, você vai na farmácia, você vai na padaria, você vai no açougue, você vai, encontra com um, com outro, você não sabe quem tem, quem não tem, né? Temos que viver pela fé, temos que andar pela fé. Para me manter assim, Paulo dizia, somente pela fé. Sabe por que nós estamos abrindo a igreja agora? Pela fé. Pela fé. Não tem outra explicação. Vamos que vamos. Vamos confiar em Deus que as coisas vão funcionar. Você está vivendo um momento difícil? Aprenda que a crucificação de Cristo é a sua. Aprenda que as forças de Jesus são aquelas que vão ajudar você. Isso é ser cristão, tá? E aprenda a viver na força que Cristo dá. Esse exercício de fé. E por último, para a gente não cansar, Paulo diz mais ou menos o seguinte: a conclusão que eu cheguei é: se Cristo não viver em você, você não viverá para Cristo. Anote essa frase aí na contracapa da sua Bíblia, que essa frase é boa. E isso aqui pode ser muito bem tirado da boca de Paulo. Se Cristo não viver em você, você não viverá para Cristo. Se Cristo não viver em você, você não viverá para Cristo. João Batista, ele nos dias do seu ministério, quando chegaram para ele e disseram assim: ô João, você que é um cara muito bacana, vive aí com uma pessoa humilde, vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, pregando aí a palavra de Deus. Fique sabendo que tem um tal de Jesus aí, filho de Maria e José, o carpinteiro. O cara tá arrasando, ele tá levando uma multidão atrás dele, todo mundo indo atrás, é cura, milagre, libertação. O cara tá assim, maior sucesso. E naquela época, os discípulos de João estavam indo tudo para seguir Jesus. Estavam minguando. A igreja de João Batista minguava e a igreja de Jesus crescia. E chegaram nele e perguntaram: cara, você não está preocupado com isso? Ele disse assim: olha, quem tem a noiva é o noivo. Eu sou amigo do noivo e me alegro com o sucesso dele. Aí ele diz aquela frase célebre, que é repetida até hoje: importa que ele cresça e que eu diminua. O que João Batista está dizendo aqui é o seguinte: que ser um cristão não é alguma coisa que acontece do dia para a noite. E o nosso crescimento espiritual talvez não seja sentido durante um tempo. Porque essa questão de Cristo crescer para eu diminuir é algo paulatino, é algo constante. Eu olho para 2017, início de 2017, graças a Deus que eu não sou aquele Sérgio. Tá, não melhorei muita coisa, mas eu sou outro Sérgio Marcos. Acredito que de 2017 para cá, alguns milímetros eu andei na construção de uma casa para que Deus e Jesus Cristo possam habitar de uma forma mais plena. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. O meu eu diminua. O seu eu diminua. Cristo cresce na medida em que a gente encolhe. Muitas pessoas assim perguntam: pastor, mas acham que humildade é ser medíocre,
Humildade é ser um João Ninguém. Humildade é ser uma pessoa apagada, uma pessoa... Não, isso não é humildade. A Bíblia diz, era o Senhor com Josué e a sua fama correu por toda a terra. Se o Senhor for com você, e se cada dia tiver menos do seu eu, mais de Deus, Jesus nunca acende uma lâmpada para esconder debaixo, ele acende uma lâmpada para iluminar. Então, quanto mais cheio de Cristo você tiver, quanto menos de você houver, mais Deus vai te usar, mais você vai aparecer, mais você vai crescer. Jesus disse uma coisa muito importante: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim mesmo. Levanta Jesus na sua vida, que você vai ver quantas pessoas vão ser atraídas pelo teu ministério, pelo teu conselho, pela tua forma de ser. Não busque título, cargo, espaço na igreja. Busque ser Cristo para as pessoas, só isso. Só isso. Se eu não tivesse o título de pastor, se eu não tivesse o título de pastor presidente, sei lá, eu ia procurar o quê? Cristo. Eu quero ser Cristo para as pessoas. Convém que ele cresça e eu diminua. Nós precisamos manter a fé e o comportamento cristão sem o amparo dos cultos, viu, gente? Vai voltar os cultos, primeiramente só os domingos. Nós vamos manter o grupo familiar como está, nós vamos reunir em breve. A live, até um certo ponto, a gente vai manter, vamos fazendo semana após semana. Nós estamos evitando fazer planejamento a longo prazo, porque nós não sabemos o que vai acontecer, né? Nós não temos o futuro nas nossas mãos, Deus sabe o futuro. Mas eu quero que você saiba que é preciso desenvolver a sua fé em Jesus sem o apoio e o incentivo dos cultos. Eles estão voltando. Domingo está aí, às 9 da manhã ou às 7 da noite, vem para a vida em Cristo. Tá? A partir do dia 6 de setembro, nós vamos ter um culto 60 a mais, para pessoas com mais de 60 anos. Nós vamos ainda dar as orientações da semana que vem. Domingo agora, ainda não. Tá? Quem tem mais de 60 anos não vai, mas nós vamos ter o culto às 9 da manhã, vamos ter às 7 da noite. Venha para a igreja, pegue a senha, vamos estar juntos. Precisamos manter esse padrão de cristianismo, né? Viver a impossibilidade do possível em Deus. Essa frase aí ficou boa, hein? Viver a impossibilidade do possível em Deus. Acho que eu vou ter que anotar essa frase, vou patentear essa frase. Veio agora aqui na minha mente. As pessoas ao seu redor, elas estão esperando uma manifestação de Cristo através de você. Bacana isso, né? Você é um homem ou uma mulher de Cristo? Seja Jesus na vida da pessoa que está mais perto de você. Amém? Muito bem, nós vamos orar, em seguida a gente vai cantar mais um cântico, né? Vamos pedir a bênção de Deus sobre essa palavra. E se você gostou, terminou, assiste de novo, compartilha, tá bom? Compartilha, amanhã vai estar no YouTube, compartilha. Vamos todos deixar Jesus Cristo reinar em nós. Pai, nós te agradecemos, porque essa palavra, Pai, foi inspirada pelo Teu Espírito Santo. Eu jamais conseguiria desenvolver, por meio de um esboço, de um sermão, uma mensagem como essa. Isso é o Senhor quem nos deu, por meio da oração, por meio da busca. Essas pessoas que estão agora assistindo essa live, a sede que elas têm do Senhor é que provoca o coração do Senhor. Eu creio que o Senhor sabia quem estaria hoje assistindo essa live, por isso o Senhor nos deu essa palavra. Essa palavra não é minha propriedade,
é propriedade do Senhor e de quem a está recebendo agora no seu coração. O Espírito Santo se derrama nessa pessoa agora, como o Senhor está se derramando aqui, nessa minha copa, aqui em casa, Senhor, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja gerando sede, vontade de orar, vontade de adorar, vontade de ser parecido com Cristo, desejo pelo céu, pela eternidade, pelas vitórias conquistadas na cruz. Deus, ajuda-nos a entender as dimensões do Evangelho e a mergulhar de cabeça nessa água cristalina da Tua Palavra. Pai, se houver alguém enfermo, traz cura. Se houver alguém agora com dores no corpo, dor de cabeça, estado febril, coriza, alguma gripe, Deus, aqueles que estão na nossa cidade com o Covid, Senhor, traz cura, traz plena recuperação, livra-nos, Deus, desse mal, guarda-nos debaixo da Tua maravilhosa proteção. Entregamos nossa vida a Ti. Eu oro pelas famílias, pelos casais, pelas crianças, pelos filhos, ó Deus, pelos nossos bens, pelo nosso ganho, pelo nosso trabalho, e que a Tua bênção seja sobre toda a Tua igreja agora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Muito bem. Vamos lá. Pessoal do Instagram, nós já temos também vários lá, né, no Instagram, e a grande maioria aqui no Facebook. Há um cântico que também fala sobre mais de Ti, que a primeira vez que eu ouvi foi no retiro de homens da igreja do pastor Natalino, na cidade de São Pedro. Eu tinha ido ministrar os homens lá e pela primeira vez eu ouvi, eu não conhecia, e meu coração foi meio quebrantado. Depois eu trouxe para a igreja, pedi para o pessoal tirar, eles já conheciam, foi aquela bênção. Então eu quero que você venha e cante comigo também agora, em nome de Jesus. Humildade, servo de
Amém, queridos? Espero que todos tenham sido abençoados e fortalecidos no Senhor. Desejo que todos, tanto no Instagram, nós já estamos com 12 pessoas no Instagram. Eu não sei se a Glaucia tem aí o número, não aparece, né? 38, 40 pessoas. Estamos aí com 50 irmãos. Gente, tem atrás também. Sim. Legal. Ó, tá com a gente aqui Fabiana, Priscila, Lourdinha, Elisângela, Jailza, Maurivan, a Clélia, Vera Guzmán, Vera Garcia. Obrigado, bem.